Porquê é que não foi solicitado também o mecanismo europeu de proteção civil? É que o mecanismo europeu de proteção civil é mesmo para estes casos. É que se não for para um caso tão catastrófico como foi este, se não for para um caso onde houve vítimas mortais, onde há centenas de casas que ficaram desabitadas, ficaram sem condições para serem habitadas, então o mecanismo europeu serve para quê? Quando é que nós vamos acionar o mecanismo europeu? Diga-me qual é a tragédia onde nós podemos acionar este mecanismo europeu. É que nós ouvimos o Presidente da Proteção Civil, que é outro senhor, que foi por acaso nomeado até por Luís Montenegro, que disse que não temos necessidade de solicitar pessoas para ajudar o país. E não temos razão para ponderar a ativar um mecanismo europeu. Como é que nós explicamos às pessoas que perderam tudo, às pessoas que estão há 15 dias sem luz, que ainda existem 46 mil portugueses sem luz, existem, são dados de hoje, 46 mil portugueses sem luz, onde as pessoas não têm casa, existem idosos isolados, onde ainda não apareceu ninguém a conversar com eles. A única coisa que apareceu foi a rádio, foi a Antena 1, que ainda ontem ouvimos um programa na Antena 1, onde estão idosos isolados, e havia o senhor José Fonseca, que dizia que estava sem luz, sem água, sem aquecimento e até sem oxigênio para a mulher, que precisa de oxigênio. Ou seja, isto é o país real. É aquele país que nós em Lisboa não conhecemos, é aquele país que os governantes não conhecem, é aquele país que nós falhamos. E nós não podemos falhar às pessoas. E nós continuamos a falhar às pessoas. Portanto, Sr. Ministro, isto é tudo que... Eu não percebo, sinceramente, o mecanismo da Europeu de Proteção Civil serve para quê? Ou seja, se não serve para ser acionado, se não serve para nada, então escusam de falar nisso. Portanto, eu gostaria... Qual é o nível de tempestade para esse mecanismo ser ativado? Queria recordar que o aparelho da Proteção Civil significa que há a Proteção Civil ao nível local e a sua presença é permanente, liderada pelo autarca, Presidente de Câmara ou quem o substitui, do município. Mas, Sr. Deputado, quem esteve em 48 horas em Pombal fui eu, mas eu não sou da Proteção Civil, mas antes de mim, do Governo, estiveram secretários de Estado no primeiro e no segundo dia, 28 e 29. Estou-lhe só a informar, às tantas... Há uma coisa que é normal, e nós temos que compreender. Há muitas pessoas que se pronunciam no espaço público neste momento, que obviamente exprimem uma dor que nós temos que compreender. E temos que nós, responsáveis políticos nacionais, perceber e saber distinguir que há coisas que temos que levar nessa conta e outras, mas todas elas devemos ouvir com a mesma atenção. Relativamente ao mecanismo europeu de proteção civil, ele foi utilizado na manhã, na hora do almoço do dia 28, do próprio dia, com a ativação do sistema de monitorização Copérnicos europeu. Para que é que serve o mecanismo europeu de proteção civil? Para outras coisas também, designadamente para fornecimento de materiais que possam ser necessários. Tendas, geradores, mantas. Ora, nós só vamos recarregar o armazém com mais material se o nosso estoque de material equivalente no armazém estiver a acabar. Aquilo que sempre aconteceu em cada momento, eu garanto-lhe, o Governo fez à Proteção Civil a mesma pergunta várias vezes ao dia, todos aqueles dias. Precisam ou não de mais material que venha de fora? Mais geradores, tendas de campanha, cobertores? E a resposta foi sempre não, porque há aqui mais de reserva, próprios, da redes, e portanto esses não vão ser necessários. Nós não íamos estar a pôr mais geradores no armazém para não saírem do armazém, porque já agora pagam-se a sua utilização. Sobre a imigração, a resposta tem 4 pontos. Em primeiro lugar, como nós temos dito, nós não identificamos, mesmo para a reconstrução da região centro, uma necessidade de escala larga de atração de mão de obra do estrangeiro. Segundo nos reportam as próprias empresas. Segundo, criámos um mecanismo com a presença do IFP na estrutura de missão, em Leiria, com uma delegação junto da estrutura de missão para ajudar a identificação das necessidades do mercado de trabalho. E procurarem 2, prioritariamente na mão de obra que existe em território nacional. Essa é a prioridade. Primeiro, contratam cá dentro. Havia no final do ano, pelo menos cerca de 10 mil pessoas disponíveis. Pedimos à rede consular para ajudar na Europa, para ajudar a mobilizar empresas portuguesas de construção civil que trabalham em países como a Suíça, a França, o Luxemburgo, a Alemanha, para poderem vir a Portugal prestar serviço. E quarto, recusámos a criação de novos canais, porque os canais que existem para trazer mão de obra do estrangeiro podem ser ativados, o protocolo de migração laboral, mas são os que existem com o contrato de trabalho.